Muito bom dia, good morning, how do you do, guys and girls? Como estão todos vocês? Bom dia, meu ilustre diretor, Juliana, grande Gabriel André, lá de Belém do Pará. Muito bom dia, meus ilustres, pessoal lá de Queimada Nova, de Eliseu Martins. Sextou com muito inglês até às 11 horas e 20 minutos, é isso, Juliana? Vamos juntinhos. Minha ilustríssima versionista, sinalizadora para a língua de sinais, a toda a comunidade, né, de pessoas que usam esse belíssimo mecanismo para se comunicar em tempo real, que é uma língua vívida, e eu faço votos que todos possam estar compactuando de uma boa saúde física e espiritual, né? Então, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Hoje, a última aula do mês de setembro, né, a última aula de setembro, hoje, dia 30 de setembro. Estamos agora a passos largos que se avizinha da nosso encontro com o Enem, dia 13 de novembro. Muitos alunos, né, nos dizendo aí, professor, o senhor utiliza muitas questões do vestibular, se utiliza muitas questões de universidades que trabalham com o perfil Enem, e tudo isso para aproximar você da nossa realidade de aula, de prova, que eu estou vendo ali a minha coordenadora Mirinádia. Muito obrigado, meu amor, mais uma vez. Deus te abençoe. Que são pessoas assim formidáveis que nos dão todo o know-how para podermos trabalhar com vocês nessa aquietude. Então, todos vocês, olha aqui o que nós temos para o dia de hoje. Professor, vozes do verbo. Nós vimos no sábado letivo uma parte, vocês lembram? Professor, teve sábado letivo? Teve. O sábado passado nós tivemos, né, a aula com relação à sexta-feira. Olha o sábado letivo. Então, fica sempre muito bem atento a acessar essas aulas na plataforma, pelo YouTube, para você rever, tá? Ficou com dúvida? Anote, peça seu professor para entrar em contato conosco e nós vamos deixar aqui para você um slide especial, tá bom? Dentro dessa concepção do objeto do conhecimento, nós vamos ver o que é, as funções. Professor, tem texto que usa essas verbais? Vamos também ver, tá? E qual é o objetivo? Identificar, né, o gênero, o objetivo comunicativo, as construções, tá? Adequadas para cada situação, tempos verbais, marcas coesivas, discursivas. Gente, esse é o objetivo, porque aqui, contemplativamente, nós estamos trabalhando com a competência diária número 2, habilidades 5, habilidade 6, habilidade 7, habilidade 8. Para nós da terceira série, que ainda não seguimos o rito da BNCC, esse aí é o nosso Enem, com essa característica que vocês têm o hábito de fazer em nossas provas, e essa que vai se aproximando para o dia 13. Bom, nesse contexto de prática, nós temos resolução de questões durante a aula e sempre nós deixamos aí o para casa. Então, na aula passada, eu disse para vocês que eu iria deixar muito bem em evidência qual seria a tarefa para casa. Então, a tarefa para casa são dos slides 74 a 87. Na aula da semana que vem, da próxima sexta-feira, nós vamos corrigir essa tarefa já no primeiro momento de aula, tá? Então, algumas dessas questões nós vamos estar fazendo aí com toda certeza. Tudo bem? Então, o que ficou de tarefa para casa na semana da aula anterior, da aula passada? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Indique a alternativa que expressa o mesmo significado de. Falei para vocês, na ocasião de estarmos treinando vozes verbais, que uma das questões muito comum de aparecer em provas de vestibular e em nossas provas, é ele extrair um texto, extrair um fragmento de dentro de um texto,
seja esse texto dialogal, seja esse texto informativo, seja esse texto uma notícia, né, que é muito comum de utilizar essa voz, é a voz passiva, que é uma voz que trata da impessoalidade, que é uma voz que trata de um lado mais formal, né? Ele deixa a notícia nesse campo de atuação, tá? Nós falamos que uma questão muito tranquila de aparecer é essa. Ou ele vai dar a você a voz chamada de voz passiva e pede uma voz ativa, ou ele vai nos fornecer a voz ativa e pedir para que façamos a composição através do reconhecimento estrutural da passive voice, da voz passiva. Outro modelo de questão é ele nos ceder várias sentenças e perguntar diretamente, estrutural, né? Se é uma reflexiva, se é uma passiva ou se é uma voz ativa. Nessa atividade que ficou aí para casa, nós vimos que when children watch TV, quando as crianças assistem televisão, pronto, vírgula, isso que ficou da vírgula para trás não vai me interessar. Isso aí não vai entrar nesse acesso, tá? Mas eles, daqui para frente, eu vou conseguir visualizar isso. Vamos lá. Esse aqui é a minha parte de sujeito, tá? E essa parte aqui é a parte do objeto. Então, nós vimos categoricamente que, para fazermos uma voz passiva, eu tenho que pegar o objeto da ativa e se transformar em sujeito na passiva. É por isso que você vai conseguir visualizar isso aqui, ó. Tá? Ele pegou o objeto da ativa e transformou isso em... Certinho? Então, a letra E já está ficando distante da realidade. Qual seria o outro detalhe que nós vamos verificar? É que essa palavrinha aqui é um verbo e esse verbo está em que tempo? Vocês vão conseguir visualizar que ele está no presente. O novo sujeito, você consegue verificar que ele tem um posicionamento, né? Então, você vai agora pegar o novo sujeito, botar o verbo to be, botar o verbo com terminação em ed, porque esse verbo é um verbo regular. Sendo assim, você encontra isso na letra C. Certinho? Bacana? Lembrando que isso aqui, ó, isso aqui fez com que você colocasse aqui, ó. Nós estamos falando de item singular. Questão número 2. Uma questão envolvendo um cartoon. Né? Eu percebo que nós temos predomínio de certos tempos verbais, mas eu consigo já detectar a presença de uma passiva aqui, ó. Olha lá. Problems or caused. Tá aqui, ó. By, ó, falta de comunicação. Então, que a maioria dos nossos problemas são causados por uma comunicação imprecisa, né? Olhando agora para o dispositivo da questão, ele diz o seguinte: a construção, e olha aqui, ó, a maioria dos nossos problemas são causados, olha aqui, e nós temos a presença de uma voz passiva, né? O que é que ele pediu? Ele pede que agora tenhamos a grata satisfação de extrair de uma passiva e trazê-la para a ativa. Ora, a voz passiva, ilustres, ela vai funcionar na qualidade de valorização da ação praticada. A voz ativa, ela já quer o sujeito como ênfase da ação a ser praticada. Então, você vai olhar o seguinte: o agente da passiva, ele passa a ser o meu sujeito na ativa. Você vai tirar esse by, porque isso aqui só tem na passiva, e o restante você repete, é tão tal que
Isso aqui tudo não tem como você, ó. Tá vendo? O sujeito, ele está perfeito aí, ó. Vamos agora observar que o sujeito, ele está no singular. Perfeito. Eu tenho que ter verbo to be e um segundo verbo. Então, aqui já está fora. Não é isso? Não, professor, é o inverso. Perfeito. Tá? Verbo to be e um segundo verbo, você vai tratá-lo da passiva. Então, aqui é como se fosse a passiva. E ele quer que você transforme para a ativa. Então, você vai olhar para o verbo to be. O verbo to be, ele está no simple present. Significa dizer que esse verbo aqui, ele vai ficar no presente simples. Então, eu vou eliminar, né? Eliminei essa letra, porque aqui ele quer ativa. Eu vou eliminar a segunda, porque não é passado, mas sim um presente, tá? Vou eliminar esse haves, porque ele não existe. E eu vou eliminar também, porque nós não temos presente perfeito, mas sim um presente simples. Por assim dizer, vamos verificar o gabarito. Letra C, tá? Então, a pobreza na comunicação, né? A falta de comunicação, ela causa a maioria dos nossos problemas. Então, a maioria dos nossos problemas são causados pela falta de comunicação, por assim dizer. Ele pede a voz passiva em... Olha o Orkut, né, que recentemente foi reativado, né? O Orkut, olha só, temos o nosso verbo to be, nós temos um verbo aqui no particípio, né? E ele diz em 22 de janeiro de 2004. Find, ele diz, find the sentence, encontre a sentença que também está na passiva. Tá? Então, já é um outro modelo de questão. Ele extrai de dentro de um texto e ele vai pedir para você uma outra, tá? Pessoal aí de Curral Novo, Eliseu Martins, Queimada Nova. Ele vai pedir que você identifique, viu, André? Qual é a outra sentença na voz passiva? Ora, para nós termos a passiva, eu tenho que ter dois verbos, um lado do outro. Eu tenho que ter o verbo auxiliar be, é o verbo to be, não é? E um segundo verbo no particípio. Para você que está chegando agora, conectando agora, nesse exato momento, right now, nós estamos fazendo aqui a correção da tarefa que ficou para casa. Professor, vai ficar a tarefa para casa hoje também? Com certeza. Só observar na segunda cartela, que é a cartela de roteiro, tá? Lá você vai encontrar objeto de aprendizado, o objetivo para que se propõe a aula de hoje e também a resolução de questões para casa, que já tem ali até o slide que você vai encontrar essa tarefa para casa. Nessa questão aqui, senhores, vocês vão atrás de duas condições. Vamos lá. Tenho que ter o verbo to be e tenho que ter um segundo verbo no particípio. Professor, eu gostei dessa letra D. Pois bem, olha só. O verbo modal mais o verbo to be mais o segundo verbo no particípio e ainda veio o próprio agente da passiva. Ficava muito tranquilo quando você já tem acesso a essa estruturação. Então, percebam, aqui não precisou você fazer tradução, aqui não precisa você fazer compreensão, é só o reconhecimento estrutural. Isso é uma questão, né, modalidade antiga de se trabalhar. Essa daqui, porventura, aconteceu na PUC do Rio de Janeiro. Essa é uma questão mais direta, né? É uma questão mais direta, uma questão que visa tão somente o reconhecimento, adivinha de quem? Do verbo be. Nós sabemos que o verbo be, ele tem a qualidade de auxiliar. A estrutura, ela vai ser assim, ó, verbo be
mais um VPPP. O que é isso? Ele é um verbo principal no particípio passado. Certo? É um verbo principal no particípio passado. Muito bom dia, Adriana Souza, lá de Isaías Coelho. Muito bem-vinda. E, professor, eu observo que ele quer que eu complete a passiva usando o verbo na forma correta. Então, olha, se você tem can take, aqui você vai colocar, ó, can be taken. Por quê? Porque eu vou precisar do particípio passado do verbo principal. Esse modal, ele não perde a sua utilização. Então, eu posso dizer que eles podem pegar o livro pode ser, né, entregue, etc., por eles, por assim dizer. Novamente, você tem a presença aqui do must obey. Tá? O que é que vai acontecer aí, gente? Modal continua presente, então vai ficar must be, e o verbo em questão, ele é um verbo com terminação ed, porque ele é um verbo regular. Tá? Ele é um verbo regular. Perfeito, Gabriel. Taken. Tá? My friends broke. Agora aqui a coisa muda de figura. Esse é o verbo break, né? O verbo quebrar. Tá? Esse aqui, break, passado dele é assim, ó. Broke. Participio passado, broken, que é o que nós vamos usar. Entretanto, senhores, o verbo está no passado. Verbo no passado, o novo sujeito é singular, então vai ficar was broken. Vamos já conferir essas questões, essas alternativas, tá? Will give. O verbo em questão é o verbo give, passado gave, participio passado given, que é o que nós vamos estar trabalhando. Se tem will, o verbo to be vem com will e fica will be given here, né? E passado contínuo. Passado contínuo, verbo vai ficar com ing, tá? Então, você vai colocar o was, porque é singular o novo sujeito, be com ing, e o verbo, também um verbo regular, gente boníssima. Bom, can be taken, olha só, conferindo, can be taken, must be obeyed, was broken, will be given e was been cleaned. Pronto? Essas seriam as circunstâncias de complementação do verbo auxiliar mais o segundo verbo no particípio passado. Ele iria exigir de vocês o reconhecimento dos tempos verbais, ele iria exigir o reconhecimento dos verbos, dos auxiliares e também a diferenciação entre infinitivo, passado e particípio passado de verbos regulares e irregulares. Seria essa a linha de compreensão e conhecimento que vai exigir de cada um de nós com esse tipo de questão. Então, today is a good day. Hoje é um bom dia, um excelente dia, né? Para nós relembrarmos um pouco mais da voz passiva. Eu quero dizer para vocês que a passive voice, né, e a voz ativa, ela é trabalhada sob os olhares atentos de várias perspectivas. Nós temos com os tempos verbais, nós temos na indicação da impessoalidade, nós temos no campo das questões inerentes à formalidade, da estruturação, tá? Mas tudo passa pelo crivo de relembrar o que é uma voz passiva. Tudo bom, Rian? Tá? A passiva, gente, ele é muito comum em notícias de jornais, manchetes. Por quê? Porque eu vou estar chamando a atenção para o acontecido, né? Eu vou estar visualizando o acontecido, né? Eu vou dizer, por um exemplo, que he is painting my house. Eu vou estar dizendo que ele está pintando a minha casa, tá? Ele está pintando a minha casa.
Quando você observou a presença dessa estrutura, você tem que observar que essa estrutura aqui ela é subdividida em 2 itens. O primeiro item, né, nós já sabemos que é um auxiliar, e o verbo, ele já veio com a presença do ing. Tá? Agora, dependendo de onde o senhor for fazer uma prova, ele poderá exigir, inclusive, a grafia que o verbo tem quando ele recebe o ing. E isso vai mudar, tá? Porque esse ing, ele tem regramento quando é acrescentado. Podemos lembrar de alguns? Sim. Nós vamos verificar que dissilábicos, né, 2 sílabas, terminados em consoante, vogal tônica, consoante, eu dobro a última. Olha aí a palavra, o verbo control. Você vai dobrar o último L e vai acrescentar o ing, né? Eu sei que verbos terminados em E, ele vai perder esse E e vai receber o ing, né? Olha lá o verbo to have, com exceção do verbo be, porque nós não temos o verbo be. Eu não posso descaracterizar o verbo, então o be, ele fica com o Ezinho dele e recebe ing, tá? De uma maneira bem geral, vamos lá, outra regra que costuma confundir o aluno. Verbo terminado em Y. Gente, quando nós falamos de tempos progressivos, ou ele terminado em Y, vogal mais Y, consoante mais Y, você pode ter certeza que ele já vai receber o ing dele tranquilo. Pronto. Para a concepção de reconhecimento das estruturas, quando ele diz sobre para que esse tempo serve, é reconhecer a estrutura e ver o que é que ele faz na língua portuguesa. Então, essa estrutura, ela me garante que a situação ela está acontecendo no momento da fala. Ela está acontecendo no momento da fala. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, o auxiliar mais um verbo mais ing. Quando esse auxiliar ele está no presente, eu chamo isso aqui de presente progressivo. E aqui eu estou atendendo aí a solicitação do nosso ilustríssimo Rian, né? Então tá vendo aí, professor, relembre aí para mim, por favor, né, o presente contínuo. Ele mandou essa mensagem ali 7h20 e nós estamos atendendo. Então, olha, o presente contínuo ele serve para quê? De uma maneira geral, indicar que uma ação está acontecendo no momento da fala. Pronto. Como é que ele é feito, Rian? Ele é feito com o verbo to be no presente. O verbo to be no presente ele pode ser quem? Ele pode ser o am, ele pode ser o is e pode ser o próprio or. Quando isso acontece, ele vai receber o quê no verbo principal? O ing, o ing. Pronto, tá aí. Tá? Então, quando eu digo que ele está pintando a minha casa, eu estou tentando repassar para o meu ouvinte, para o meu leitor, que naquele momento, aquela ação, ela está acontecendo. Bacana até aqui? A mesma linha de raciocínio se eu fosse tirar da voz ativa e passar para a voz passiva. A voz passiva não é a valorização, não é a ênfase que se dá na ação praticada. Então, o que ele está fazendo? Ele não está pintando? Eu vou tirar o foco na pessoa que está pintando a minha casa e vou focar na ação. Então, para isso, você vai fazer o seguinte. Objeto da ativa passa a ser sujeito na passiva. Por isso, ficou my house. Tá? O que é que minha casa está acontecendo com ela? Então, a minha casa, com o sujeito my house é singular, olha só, está sendo o quê? Está sendo o quê? Pintada. Tudo bem? É o que me interessa. By him. Está sendo pintada por ele. Tá? Então, a minha casa está sendo pintada. E, professor,
De onde surgiu isso aqui, ó? Do presente contínuo do verbo principal. Daqui, ó. Foi daí onde eu transformei o verbo auxiliar be na qualidade de presente progressivo para receber o verbo pintar no particípio. Então, terminando de comprovar para vocês que a voz passiva ela é muito comum, sobretudo em chamadas de jornais, né, cartazes e etc. Uma vez que essas manchetes, elas frequentemente omitem o agente de uma determinada ação. A voz do verbo pode ser tratada enquanto passiva ou ativa. Não esqueçam disso, tá? Dependendo do enfoque. E aqui está a prova. Essa primeira, eu vi a importância do sujeito. Nessa segunda, eu estou percebendo a ação que foi praticada, tá? Por isso que são chamadas de sujeito agente ou de objeto paciente. Bacana, meu povo? Tranquilo e calmo? Então vamos adiante. Mais informações aqui para vocês. Rian, obrigado pela... Nada, Rian. Estamos juntos. Obrigado você por participar e perguntar e manter aí o seu treino em dia, tá bom? Conte comigo, conte com os professores. Estamos à disposição. Let's go, tranquilo e calmo. Vamos lá. A passive voice, ela é usada em inglês quando se busca enfatizar uma oração, né? Certo? Tá aí. O objeto da voz ativa, que na voz passiva encontra-se na posição de sujeito paciente. Então, você sempre vai começar assim, ó. O objeto da voz ativa, ele passa a ser sujeito na passiva. Pronto, é a primeira coisa que você tem que colocar em evidência. Quando usamos essa bichinha aí? Vamos lá. Pode-se utilizar a voz passiva para todos os tempos verbais, professor? Com certeza. Todos eles, inclusive, utilizando o próprio verbo modal, desde que se adeque à estrutura necessária. A voz passiva ela é formada pelo verbo auxiliar be, mais um verbo principal, e esse verbo principal sempre no particípio passado. Por isso que ele é importantíssimo. Tá? No entanto, gente, só podemos formar a voz passiva com os verbos chamados de transitivos. Que são esses verbos transitivos, hein, professor? São verbos que eles precisam de uma complementação, né? São verbos que vão precisar do objeto. Nós vamos ver em outra área de estudo com a passiva, mais para o final do ano, que nós temos também a passiva com dois objetos. Né? Nós estamos fazendo uma passiva somente com um objeto. Mas nós temos aí com o objeto direto e o objeto indireto. Mas acalma-te, né? Porque aqui é mais fácil do que no próprio espanhol, tá? Por exemplo, lá no espanhol, nós temos que os reconhecimentos de próclise, de ênclise, tá? Aqui no inglês é mais tranquilo, porque se eu tenho o objeto, eu vou pegar esse objeto e transformar no sujeito da voz passiva. O entrave desse tempo, dessa estrutura, é reconhecer o verbo to be, que nós estudamos desde quando éramos mais novos e não foi dada a devida importância para o verbo to be. Vocês teriam uma ideia. Ainda hoje eu tenho alunos que têm muito trabalho, sentem muita dificuldade em entender como é o comportamento do verbo to be. Então, passam uma vida estudando o verbo to be, não levam a critério, e aí passa o resto da vida sendo atrapalhado por não entendimento da estrutura do verbo to be. Tá? Então, está provado por que eu tenho que ter essas ações, esses verbos chamados de transitivos. Por quê? Porque eu preciso de um objeto para transformar esse objeto da ativa no sujeito da passiva. Sempre assim, professor? Sempre assim. Tá? Então, dá aí exemplos para que vocês possam, né? Sempre estar visualizando de uma maneira teórica, mas também a parte prática. Então, vamos usar a passive voice. Olha aí. And the next thing. E eu fiquei sabendo, né?
que ele foi preso. Olha, ele foi preso pela polícia. Tá vendo? A parte final. Olha lá o que é que a pessoa está contando um caso. Ela não entrou em detalhes, né? Mas dá a entender que aqui eles sabem perfeitamente de quem eles estão falando. De alguém que foi mencionado anteriormente. E nessa parte final, na parte final, você consegue visualizar a presença da passiva. Ó. Verbo to be, verbo principal no particípio passado e o agente da passiva. Então, você tem aí ela contando um caso, tá? E você tem muito tranquilo aí essa visão de auxiliar, verbo principal no particípio e o agente. Bacana, gente. Tudo bem, Rian? Tudo de bom para ti, né? A estudar história, hoje é história e religião em inglês. Que bom, Rian. Pô, boa prova para você, meu querido. Boa prova. É normal levar EAD algumas vezes na forma participe, professor Gabriel, lá de Belém do Pará, nos fazendo esse questionamento. Gabriel, todas as vezes que você tiver um verbo chamado de verbo regular, ele vai ser um verbo biforme. O que seria isso, professor? Ele vai ter a sua estrutura de passado igual ao particípio passado. Então, todas as vezes que o verbo ele for um verbo regular com terminação ED, no passado, então o particípio passado e o passado são iguais. Certinho? Iguais. This boot was made for walking. Esta bota, ela foi feita, ela foi construída para caminhar. Aonde eu teria aqui, por um exemplo, essa estrutura, essa estrutura chamada de voz passiva. Nós temos aqui o rapaz que vai interligar o antigo objeto ao verbo. Esse verbo, e ele vai estar no particípio passado. E professor, e por que ele não foi terminado em ED? Olha aí, Gabriel, que a gente estava terminando de dizer. Ele não terminou assim porque o verbo to make, ele é um verbo irregular, ó. Passado dele, tá? E o particípio passado dele, ó. Nós usamos essa daqui. Tudo bem? É o verbo fazer, elaborar, construir, né? Então, nós temos aí 2 exemplos bem tranquilos. Olha aí a utilização da voz ativa. Nós vimos que a voz passiva, ela é aquela voz que valoriza a ação. A ação, né? Tá bom? A voz ativa, ele vai valorizar quem? O praticante da ação. I will find you. I will find you, né? Eu encontrarei você, tá? Quem está falando assim, eu encontrarei você? Why? Eu, primeira pessoa. O will é o futuro, né? Aquele futuro simples, descompromissado, tá? Então, I will find you. Eu encontrarei você. Olha outra situação aí. You can do it. You can do it, né? Você consegue fazer. Você consegue fazer isso. Quem consegue fazer isso? Você. Aqui nós temos uma valorização, né? Uma ênfase, tá? No agente praticante da ação, tá? No agente praticante da ação. Então, let's practice. Vamos praticar. Vamos lá? Primeiro desafio. Vamos reconhecer quem são as estruturas. Vamos verificar se essas estruturas elas estão na voz passiva, reflexiva ou ativa, tá? Vamos começar?
Eu faço uma e vocês fazem a outra. Pode ser? Bom, apesar de nós não termos o agente da passiva, eu consigo verificar, né, nessa estruturação multimodal, que esse cidadão aqui, que é um cidadão do bem, né, um policial, ele prendeu esse outro rapaz aqui e ele está não muito feliz. Percebeu aí que ele não está feliz? Dentro da estrutura diz que esse homem aqui, ele foi preso. Ele foi preso, ó, foi capturado. Ele foi preso. Então, ó, o homem, ele foi preso, ele foi capturado, tá? Como eu não tenho interesse no praticante da ação, mas na ação que foi colocada, eu não vou colocar aqui, por um exemplo, o by the police. Hã? Olha aí. Bacana até aqui? Então, voz aqui, chamada de passiva. Olha, voz passiva. Muito bem. Vamos tentar novamente. E aí? Qual dessas eu teria? Passiva, reflexiva ou ativa? E aí eu vou pedir ao meu diretor que deixe um minutinho na tela, por gentileza. Let's go, guys and girls. Thank you very much and good job. Ah, eu gosto dessas participações. Cadê o pessoal lá de Eliseu Martins, Queimada Nova, Santa Rosa do Piauí? Meu povo, wake up, acordem. Vamos reconhecer. Olha, esse conteúdo, turma da terceira série, ele vai estar presente até o final do ano. Ó, está aqui, final de setembro, vai operacionar nas próximas provas, vai cair naquelas provas lá de final de ano, né? As últimas provas, recuperação, prova final, porque ele é fragmentado em várias partezinhas, tá bom? Então não vos esqueçais disso. Olha, keep yourself safe, mantenha-se seguro, salvo, né? Olha só, essa 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 situação aqui, ó, keep yourself, mantenha-se. Então você colocou aí uma reflexiva. Olha só, mantenha-se seguro, mantenha-se. É o ato de praticar uma ação que vai reverberar na própria pessoa, né? Muito bem, querido Gabriel. Vamos tentar novamente? Uma eu faço, a outra vocês vão fazer. Ó, o início, olha só, toma. Receba o cheirinho desse pet lindinho, né? Tá? Então, ó, sentiremos a sua falta. Quem vai sentir falta de você? Nós. Eu estou, né, enfatizando que nós vamos sentir a tua falta, né? I miss you, eu sinto a tua falta, né? I miss you. Uma vez eu vi um aluno, né? Eu vi um aluno dizer o seguinte: eu perdi você de calma.
Não, aí é uma expressãozinha nesse sentido, tá? Active voice é a voz ativa, lindões e lindonas do titio. Perfeitamente. Good job. Né? A Joyce achou aqui muito fofo. O Gabriel também tá ali dizendo tão lindinho. Eu também acho. Vocês já viram uma do Dog? Que o Dog rouba o celular e ele sai fazendo vídeo da fuga dele? Eu vou trazer no próximo para nós vermos. Tá? Os caras, olha, os animais hoje em dia, até a utilização do celular eles estão fazendo, né? Oh yeah, she will be mine. She will be mine. Vou trazer, Gabriel. Vou colocar aí no próximo slide para nós vermos, até mesmo porque tem uma habilidade que nós vamos trabalhar agora, é a habilidade 8. Então ela trabalha muito com essas questões, né, de cultura. Então entra muita coisinha da internet, das redes sociais, de um modo geral. Então é muito legalzinho a gente trabalhar, né? Acrônimo, acróstimo, tá? She will be mine. Ela será minha. Ela será minha. She will be mine. Ela será minha. Ah, se vai ser. É isso que ele está dizendo aí, ó. Só que ele está falando com aquele sorriso, né? Daqueles filmes que tá aí. Todo mundo tá tirando uma foto com aquele sorriso macabro, né? Fizeram um filme de terror que é o sorriso. Smile. Um sorriso diabólico, tá? Um sorriso de Satan-Ghost, ó. Né? Dá medo. Agora, qual é a pegadinha aqui? O aluno ele vai ver o be e ele vai dizer é passiva. Cuidado. Para termos uma passiva, eu tenho que ter o verbo be mais um segundo verbo no particípio. Quando ele disse, ó, she will be mine. Ah, sim, né? Que ele diz assim, ó. Ah, sim, ou se vai, ela será minha, tá? Então, observe que aqui eu só tenho o verbo to be conjugado no simple future. Quem será minha? Ela. Então, nós temos aí a ênfase naquilo que fora praticado. Bacana, meus ilustres. Tranquilo, tranquilo. É porque acontece, Gabriel. Então, o intento de nós treinarmos muito é justamente para vislumbrarmos a não possibilidade ou minimizar esses erros, né? Acontece. Olha só que coisa interessante. Vamos verificar se você consegue identificar se é passiva, reflexiva e ativa e a tradução. Vamos lá juntinhos? E aí eu vou pedir, por gentileza, 2 minutinhos na tela.
Era a gente que se acabava de rir. Nos acabamos de rir porque sempre é muito bom termos essas visões com relação à questão fácil, não é verdade? E, primeiro, traz uma alegria de contentamento essa linha de raciocínio que to love others, para amar as pessoas, para amarmos os outros, e you must first love yourself. Você tem que primeiro se amar. É verdade, né? Você não pode dar aquilo que não tem. Se você não se ama, como você vai dar amor ao próximo? Não é como você vai dar amor ao seu cachorro, ao gatinho, não é? É uma linha de raciocínio muito bacana. Então, essa cota, essa citação, muito bacana. Eu consigo visualizar uma linha de reflexão muito interessante, né? Então, para amarmos, os outros, você tem que amar-se primeiro. E é uma linha de raciocínio bem interessante. Então, nós temos aqui o verbo love e nós temos o yourself. Então, nós temos verbo mais um pronome reflexivo. Essa daqui é a mistura exata para nós vermos a voz reflexiva. Né? Voz reflexiva. Certinho? Voz reflexiva. Exatamente, grande Gabriel André. Voz reflexiva. Na minha humilde opinião, a voz reflexiva ela é uma das melhorzinhas para você identificar, né? Olha só. You can't fly with broke wings. You can't love with broke heart. Olha que frase estupenda. Então, para você que está nos assistindo aqui, né, no canal Educação Terceira Série, olha essa citação do nosso dia a dia. Love's in the air, né? O amor está no ar. Então, você que está zangado, né, com alguém, presta atenção aqui essa frase. Você não consegue voar com asas quebradas. Você não consegue amar, olha só, com um coração magoado, quebrantado. Diz os grandes, né, que o amor é o único sentimento que exige eco. E é verdade. Você oculta todos os demais, mas o amor você não consegue, não. O olho brilha, a pupila dilata, né? O coração acelera. Então você não consegue voar com asas quebradas, mas você não consegue amar com um coração quebrantado. Você tem que ter perdão, né? E o forgiveness tem que ser total, o perdão tem que ser total. Aí você tira o peso. Professor, então aqui eu observo a presença da voz ativa. Perfeito, queridões e queridonas do titio. Né? Quem não consegue voar com as asas quebradas? Você. Quem não consegue amar com um coração quebrantado? Você. E ele é persuasivo. Ele está falando nesse you para, não é, atingir o ponto de reflexão naquele que vai ler. A mensagem está sendo voltada para você. Ou vocês. Né? E o Gabriel dizendo que essas frases de hoje estão sendo muito românticas. Exatamente, Gabriel. Certo? E professor, e esse broken? Exatamente aquele mesmo broken que eu digo I'm broken, que eu estou quebrado. I'm broken, né? Tem uma música, uma versão de uma música que vocês conhecem muito, é chamada de uma versão de uma música em português, ó, Broken Heart. Dá uma olhadinha para vocês verem aí. Porque eu não posso cantarolar aqui. Primeiro que vocês não iriam aguentar ouvir essa minha voz. Né? Segundo, é que tem o YouTube. Certinho? Professor, esse broken, ele vem lá do break. Break.
Olha só, break. Exatamente. Break. O passado dele é o broke. E aí o participio passado dele é assim, broken. Tá? Quebrado, quebrantado, né? É por isso que quando você vai fazer a versão daquela música Tiritas, Mi Coração Partiu, aí tem lá o Broken Heart. É o coração quebrantado, lá do espanhol. Professor, eu pensei que break, quando o senhor falou, fosse aquele verbo break. Não confunda freio de Damião com freio de caminhão. Olha só. Break é uma coisa e break é outra. Misericórdia, oh my gosh! Pois é, nós temos palavras com grafia diferente, mas a mesma sonorização. São as homófonas. São palavras homófonas, né? Professor, eu nunca tinha parado para raciocinar nisso. Pois é. Por exemplo, como é que é o verbo ver? Como é que é o verbo ver? Se. Professor, eu pensei que quando o senhor disse se, fosse a letra C. Ah, não, eu ouvi, foi mar. Muito bem. Olha só, mesmo som. Se pode ser o verbo ver, letra C ou mar. Só tem como nós sabermos do que se trata dentro de um determinado, uma predisposição textual. Então, são homófonas. Então, a aula da próxima semana, de outubro, nós vamos ver algumas homófonas. Na semana 2 do mês de outubro, nós vamos ver texto e vai trabalhar a questão das heterossemânticas. Vocês vão verificar as homônimas, tá? E são muito boas de trabalhar. Muito bacana. Então, vamos aqui comigo praticar. E nós temos agora estruturação. Chegou ela que é made in Diamond City, né? Nossa ilustríssima Rosinha. Bora lá. É a estrutura da voz passiva, pode-se afirmar que. Vamos ver. Quando eu levo, olhando para a parte da estruturação da voz passiva, senhores, eu posso dizer que ela enfatiza a ocorrência de uma ação e não quem executou. Até mesmo porque se eu for enfatizar o executor, o agente, estou falando da ativa. Né? Se eu for falar do executor, falo da ativa. Mas como eu estou falando da ação, eu estou falando da passiva. Então, tem tudo para essa primeira aqui estar correto. Vamos novamente? É comum ser usada em textos técnicos, nós vimos que sim, científicos, reportagens, mas é meio complicado de vermos em músicas, né? Em músicas, porque normalmente você tem uma ação centrada naquele que está sentindo, né? A pessoa fala muito do eu lírico. Então, normalmente é centrado no praticante da ação. Sempre que mencionar, muito cuidado com essas palavras sempre, só, somente, aproximadamente, quase. Nós já vimos textos aqui que trazem essas armadilhas, né? Sempre que mencionado quem fez a ação, usa-se by mais o agente. Nós sabemos que isso aqui é chamado de agente da passiva, e nós vimos que não é sempre que ele vai estar à disposição, não é, da estrutura. O objeto da voz ativa, ele passa a ser sujeito na voz passiva. Nós vimos isso aí, faz parte da sua estrutura, né? Então, os itens 1, 2 e 4, eles estão corretos. Senhores, hoje, para você que vai fazer Enem, para você que vai fazer outras instituições que trabalham com esse molde de competências e habilidades, é cada vez mais comum esses textos, né, que trazem uma explicação sobre um determinado conteúdo. Ele é um texto autoexplicativo. A voz passiva de I'm reading the magazine. Então, nós temos aqui um irmãozinho aqui, olha, am, ing. Então, você já pode ter certeza que magazine é a revista, né? A revista.
Professor, que você está colocando ela logo aí? Porque o objeto da ativa, ele se transforma em sujeito. Então, olha, vamos verificar que aqui nós não vamos... o problema não foi a revista. Agora, vamos relembrar que a revista, ela está na sua forma de singular, e eu aproveito para dizer que o tempo verbal aqui é presente contínuo. Então, eu tenho que ter um verbo to be com ing, tá? Então, vou cancelar os demais, porque tem que ter ing. Sabendo se é is ou was, eu olho para o tempo verbal, e esse tempo verbal ele é presente. Então, o was cai fora, tá? Sendo assim, nós vamos verificar como resposta correta a letra A, gabarito, certíssimo. I'm reading the magazine, eu estou lendo a revista. The magazine is being read by me, né? A revista está sendo lida por mim, obviamente. Então, na aula de hoje, fizemos a correção da atividade para casa, lá na segunda cartelinha, já está ficando a atividade para casa da semana que vem, tá? Da sexta-feira, dia 7 de outubro, nossa, como está voando. E nós vamos também estar trabalhando o objeto de conhecimento do dia e, assim, muito exemplo do nosso dia a dia para você aqui na terceira série maravilhosa. Te espero, então. Tudo de bom. Fui.